Bom, pessoal, então sejam bem-vindos mais uma vez, ao projeto Realiza Enem. Hoje eu vou ser um pouquinho mais rápido, porque eu vou tratar de um assunto que é bem simples, um assunto de regra de três. Então, quem nunca trabalhou com regra de três simples ou composta, inversa ou não? Então, a parte de hoje eu vou trabalhar somente com questões. Então, são questões do Enem, onde praticamente eles trabalharam com a contextualização e com a parte de regra de três. Então vocês vão ver como é simples trabalhar com isso. Inclusive, se a gente for pesquisar as questões que caíram no Enem, não é constante, mas também, se vocês observarem, são questões que, quando caem, elas caem de uma forma bem simples. Então, ao pesquisar, eu observei que a gente teve, desde o início do Enem, a gente teve aproximadamente aí umas 16 questões voltadas para a regra de 3. Então, pode ser que caia, mas pode ser também que não caia durante muito tempo. Então, é uma incógnita. Então, por isso eu vou passar para vocês um pouquinho sobre essa parte de regra de 3. Então, como eu tinha dito, a gente vai participar dessa aula de hoje praticando. Então eu vou passar aí 10 questões para vocês e vocês vão ver como é simples e como é prático essa parte de regra de 3. Começando aqui pela primeira questão, então foi uma questão do Enem de 2019, então é uma questão bastante recente, onde ela me diz o seguinte: um pintor cobra R$ 240 por dia de trabalho, que equivale a 8 horas de trabalho num dia. Quando é chamado para um serviço, esse pintor trabalha 8 horas por dia. Então, já anota aí, você já tem 8 horas por dia que esse pintor vai trabalhar, com exceção, talvez, lembre aí o talvez, no último dia desse serviço. Então, no último dia, caso ele trabalhe essas horas a mais, caso ele trabalhe menos horas, ele cobra metade do valor do dia de trabalho. Então, caso ele trabalhe 4 horas, se ele tem aqui 4 horas de trabalho, deixa eu só ajustar aqui a marca-texto, se ele trabalha apenas 4 horas de trabalho, ele vai cobrar pela metade correspondente. Então, esse pintor ele gasta aí 8 horas para pintar uma área de 40 metros quadrados. Então, se o cliente deseja pintar as paredes de sua casa com uma área de 260 metros quadrados e ele deseja pintar a área o maior número de vezes possível, vamos logo para a pergunta aqui: quantas vezes no máximo ele vai conseguir pintar com um orçamento de R$ 4.600? Então ele me diz o seguinte: ele cobra R$ 240 pelo dia de trabalho, o que equivale a 8 horas. Quando ele é chamado para o serviço, ele trabalha 8 horas. Ele trabalha 8 horas por dia, então está aqui. E talvez no último dia, se ele trabalhar menos de 8 horas, menos de 4 horas, ele vai cobrar metade do trabalho. E se trabalhar mais de 4 horas, ele cobra o valor inteiro. Então aqui a gente pode montar um esqueminha. Se em um dia de trabalho ele trabalha 8 horas, ele cobra R$ 240. Meio dia de trabalho, ele cobra apenas R$ 120. Então, nesse caso, o que é que eu posso fazer aqui? É uma regra de 3 simples. Um dia de trabalho, um dia corresponde a 40 metros quadrados. É o que diz na questão. Só que ele tem 260 metros quadrados para serem pintados. Isso daqui ele vai levar aproximadamente aí, exatos, 6,5 dias, ou 6 dias e meio. Então o que é que a questão quer? A questão não pede a quantidade de dias que ele vai pintar. Ela pede a quantidade de vezes, no máximo, que as paredes podem ser pintadas com um orçamento de R$ 4.600. Então, o que é que eu vou fazer agora? Para pintar uma parede, ele cobra quanto? R$ 240 por 8 horas. Só que eu tenho aqui 6,5 dias. Eu tenho 6 dias inteiros, ou seja, 6 dias de trabalho e meio dia de trabalho. O que é que eu vou fazer? Eu posso multiplicar diretamente por 6,5? Posso. Por quê? Porque a metade, o meio,
Se eu multiplico meio por 240, vai dar 120. Então, tanto faz eu multiplicar por 6 e somar com 120, como multiplicar por 6,5 o valor de R$240. Então, aqui eu vou aplicar logo os R$240 vezes os 6,5. Então, para pintar uma vez, eu tenho aí 240 reais vezes 6 dias e meio, que me dá 1.560. Lembra lá, o orçamento é de quanto? O orçamento é de R$4.600. Então dá para pintar uma segunda vez. Então eu vou na minha segunda vez, multiplico por 2 o valor que eu encontrei aqui. Então 1.560 vezes 2, e eu tenho R$3.120. Então eu vou... Será que dá para pintar uma terceira vez? Eu vou somar R$3.120 com R$1.560. E quando eu faço isso, eu observo que o meu valor aqui foi de R$4.680, ou seja, ultrapassa o orçamento. Então, a questão pede o quê? Ela pergunta quantas vezes no máximo eu posso pintar essas paredes para que eu obtenha aí o orçamento próximo de R$4.600. A resposta aqui, 2 vezes. Então, nesse caso aqui, a letra B, 2 vezes, é a letra que corresponde à minha questão. Segunda questão foi uma questão do Enem de 2017. É bem mais simples ainda, onde ela me dá aqui um contexto, né? Então ela me diz que uma televisão ela pode ser posicionada de modo que consiga enxergar os detalhes de uma imagem em alta definição. Então considere aí que a distância para esse cara aí, para essa televisão, para que seja para assistir uma televisão de 32 polegadas, seja de 1,80 m. E supõe ainda que essa TV ela vai tendo um distanciamento maior quanto eu aumento a minha polegada da TV. Então, se eu aumento a polegada, consequentemente a distância vai ter que ser maior. Então, ele pergunta, a distância da televisão em metro, em que o espectador deve se posicionar para que tenha um conforto visual mais próximo, é de... Ele dá as questões, né, dá as letras, e a gente vai para a alternativa, lá, para a resolução. Então, ele me diz o seguinte, a TV de 32 polegadas, ela me dá uma distância de 1,8 metros, enquanto a TV de 60 polegadas, ele fala que é proporcional, ou seja, no momento que eu aumento a polegada da TV, eu vou aumentar a minha distância. Então, com isso, eu vou fazer uma regra de 3 simples. Então, não preciso estar invertendo nada, não preciso estar fazendo uma regra de 3 inversa. Então, aqui é uma regra de 3 direta, simples, que a gente só vai fazer meio pelos extremos, né? Então, vai fazer a cruz lá e obter os resultados. Então, 32 está para 1,8, assim como 60 polegadas está para x. Nesse momento, o que é que eu vou fazer? 32x é igual a 1,8 vezes 60. No momento que eu executo essa divisão, eu tenho aqui que o meu valor da distância é de 3,37. Então, se vocês observarem isso dentro da questão, a minha letra que melhor corresponde é a letra D. Então, 3,37 é aquela distância que vai me dar o conforto visual de uma TV de 60 polegadas. Então, observem que é uma questão que a gente consegue resolver rapidinho. Em menos de 1 minuto a gente resolve ela. E foi uma questão de 2017, né? Não é tão antiga. Outra questão de 2017 do Enem é também simples de ser resolvida. Ela me diz o seguinte: em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. Então tem aqui já um conceito de onça fluida britânica. O volume de uma onça, ou seja, uma onça britânica, uma onça fluida, é de 28,4130625 ml. A título de simplificação, vamos considerar que a onça fluida britânica é de 28 ml. Ou seja, uma onça britânica é igual a 28 ml.
Nessas condições, o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas em centímetros cúbicos, observem que eu não estou trabalhando mais em ml, estou trabalhando em centímetros cúbicos, é igual a. Tá? Me dá aqui as alternativas. E como é que eu vou fazer isso agora? Simples. Eu tenho que observar o seguinte, uma onça fluida é igual a 28 ml, né? Então ele já me diz a questão, já me fala sobre isso. 400 onças fluidas equivale a X. Então aqui uma regra de 3 simples, eu vou fazer o meio pelos extremos, né? Ou a cruz. Eu tenho que X é igual a 400 vezes 28. Isso vai me dar 11.200 ml. Só que a questão não diz em ml, né, a resposta. Ela me pergunta em centímetros cúbicos. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer a conversão. A conversão é simples. É só se lembrar que 1 ml equivale à mesma unidade, né, ao mesmo valor, 1 centímetro cúbico. Então, consequentemente, a resposta é a mesma, né? Então, 11.200 centímetros cúbicos. Então, observem que é uma questão também rápida que a gente consegue resolver tranquilamente. Então, sem erro, sem desculpa para a questão está difícil. A gente consegue executar ela de modo tranquilo. A questão 4, ela me diz o seguinte. Podem ver aí agora que eu tenho uma contextualização. Essa questão vai se tornar um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque eu vou ter uma regra de 3 composta, onde dentro da regra de 3 composta ainda tem uma parte que vai ser uma parte inversa. Então ela me diz o seguinte, uma confecção ela possuía 36 funcionários, alcançando uma, deixa eu só anotar aqui, 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com a jornada diária de trabalho de 6 horas. Então aí eu tenho 36 funcionários, 5.400 camisetas por dia, 6 horas. Entretanto, com o lançamento de uma nova coleção, a campanha aí de marketing, o número de encomendas ele cresceu de forma acentuada. Ou seja, eu tive um crescimento no meu número de encomendas que passou de 5.400 para 21.600 camisetas. Então, buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Então, observem, ele passou de 36 funcionários para 96 funcionários. Ainda assim, a carga de trabalho horária ela precisa ser ajustada. Então, eu tenho que ajustar a minha necessidade da carga horária, ou seja, eu vou ter que aumentar ou diminuir dependendo da quantidade que eu estiver executando. Então, qual deve ser a nova jornada de trabalho diária desses funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Então, ele me dá aqui as alternativas. Vamos para a questão. A questão é a regra de 3 composta, onde eu tenho os funcionários, as camisetas e as jornadas. Né? Eu tenho aqui o primeiro tópico, funcionários, segundo, camisetas, terceira, jornada. Os meus funcionários eles passaram de 36 para 96 funcionários. As camisetas elas passaram de 5.400 para 21.600. E a jornada de 6 para um valor X aqui que eu não sei. Como é que eu vou identificar isso? Como é que eu vou saber se é uma regra de 3 inversamente proporcional ou diretamente proporcional? Eu posso pegar aqui a minha jornada de trabalho e começar a comparar com as outras. Por exemplo, se a minha jornada de trabalho aumentar, eu vou ter o quê? Um maior número de produção de camisetas, ou seja, os meus funcionários vão trabalhar mais, consequentemente eles vão ter uma maior quantidade de demanda, consequentemente eles vão trabalhar com um maior número de produção. Se eu for trabalhar aqui com a jornada, com aumento de camisetas, eu vou ter o quê? Uma provável diminuição do meu número de funcionários. Eu posso ter 36, ele aumentou para 96, mas se fosse diretamente proporcional, ou seja, se a minha jornada de trabalho aumentasse de acordo com o número de funcionários, eu teria aí um maior número de funcionários. Então, eu tenho uma regra de 3 inversa aí, onde o meu número de jornada e de camisetas são diretamente proporcionais e o meu número de funcionários é inversamente proporcional. Como é que eu monto isso? Se a minha jornada o meu número de produção de camisetas são diretamente proporcionais, eu deixo eles
na mesma posição. Então, o valor X de jornadas sobre 6 é igual ao meu número de camiseta 21.600 dividido por 5.400. E isso daqui, esse valor de 21.600 dividido por 5.400, é multiplicado pelo valor diretamente proporcional, né? O valor de funcionários do jeito que ele está. Então fica 36 por 96. Simplificando todo esse processo, então tenho como simplificar 2.600, perdão, 21.600 com 5.400, 36 com 96. Quando eu simplifico isso, o meu resultado chega a 9 horas. Então, a questão me pergunta o quê? Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender essa demanda? Então, tem aqui a letra C, 9 horas é aquela letra que corresponde ao resultado que a gente encontrou. Questão 5, ela me diz o seguinte. É uma questão do Enem 2012 e ela me fala o seguinte. Em virtude da demanda crescente da economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga, ao invés de 15 litros nas descargas das bacias sanitárias não ecológicas, conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então ele pergunta qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga, por uma bacia sanitária ecológica. A questão aqui é simples. O que é que eu vou ter? Eu vou ter uma bacia ecológica, que ela me corresponde a um gasto de 6 litros, para trocar por uma bacia não ecológica. Perdão, ao contrário, né? Eu tenho uma bacia não ecológica de 15 litros, o seu gasto, para ser trocada por uma bacia ecológica de 6 litros. Só que a bacia não ecológica, ela gasta aí por dia, uma descarga por dia aí, é um gasto de 60 litros. Então tem aqui a bacia não ecológica, o seu consumo de acordo com a ABNT, né? Então, uma bacia ecológica gasta 6 litros, a não ecológica gasta 15 litros. O consumo da não ecológica num dia é de 60 litros. Então eu monto essa equaçãozinha aqui, ó, esse sistema. 6 litros de uma bacia ecológica corresponde aqui a uma comparação da bacia não ecológica de 15 litros. Se o volume gasto em um dia de uma bacia não ecológica é de 60 litros, qual deve ser esse gasto por dia da bacia ecológica? Fazendo aqui o meio pelos extremos, eu tenho que o meu gasto de uma bacia ecológica é de 24 litros. Olha, professor, 24 litros aqui é a letra A, né? Mas ele não pede isso, ele pede o quê? Qual será a economia diária de uma bacia na substituição da bacia não ecológica pela bacia ecológica? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os 60 litros que ele diz, 60 litros de descarga por dia, subtrair de 24, o resultado aqui, 36, é aquele que vai me corresponder à letra da minha questão. Então, aqui na questão 5, 36, letra B, é aquela que corresponde melhor. Mais uma questãozinha aí do Enem 2012. Ele vem com um texto, né? Ele fala um texto aí da revista Galileu. Em 20 de fevereiro de 2011 ocorreu a grande erupção do vulcão Bulusan, nas Filipinas. A sua localização geográfica no globo terrestre é dada pelo GPS. Então até aí é uma conversa, né, que ele vai envolvendo o leitor, e ele me diz o seguinte, que a longitude desse cara é de 124 graus, 3 minutos e 0 segundos, a leste do meridiano de Greenwich. Ele dá um dado aqui, onde 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos, e ele pergunta a questão. A representação angular da localização do vulcão com relação à sua longitude na forma decimal é. Quando ele fala a representação angular, ele quer que você simplesmente transforme
o meu valor de 124 graus, 3 minutos e 0 segundos para um valor de graus. Apenas isso. Ele me dá a questão, né? Ele me dá o dado. 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Isso, quando eu faço a minha transformação, o que é que eu tenho? 0 segundos eu não preciso nem executar. Eu não preciso nem transformar, né? Porque 0, quando eu multiplico por 60, dá 0. O que eu preciso transformar são os meus 3 minutos para graus. Quando eu faço essa regrinha de 3 aqui, 1 grau equivale a 60 minutos, x grau equivale a 3 minutos, eu tenho que o meu valor de x é de 0,05 graus. O que é que ele quer? Ele quer a minha transformação desse valor de minutos para graus. Quando eu somo 124 graus com 0,05, eu tenho aí 124,05 graus. Qual é a questão aqui? A letra que me dá a resposta, a melhor resposta é 124,05, letra B. Então, observem que são questões simples de serem aplicadas, que eu consigo resolver elas, eu consigo aplicar de forma tranquila. Questão 7 é uma questãozinha um pouquinho mais detalhada, mas ela também é simples. Por quê? O detalhamento é mais pela parte do contexto que lhe é aplicado. Então ele me diz o seguinte, foi uma questão do Enem de 2012, ela me fala o seguinte, a capacidade mínima em BTU por hora de um aparelho de ar-condicionado para ambientes sem exposição ao sol pode ser determinada da seguinte forma. 600 BTUs por hora por metro quadrado, considerando-se até duas pessoas no ambiente. Para cada pessoa adicional nesse ambiente, ou seja, para cada pessoa que eu vou adicionando, então aqui, cada pessoa adicional, eu devo acrescentar 600 BTU hora. Acrescentando-se aí mais 600 BTU para cada equipamento eletrônico em funcionamento no ambiente. Ou seja, se eu tenho um equipamento funcionando, 600 BTUs. Se eu tenho dois equipamentos funcionando, eu acrescento mais 600 e assim sucessivamente. Vai ser instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala, sem exposição ao sol, com dimensões de 4 por 5 e que permaneçam 4 pessoas e que possua um aparelho de televisão em funcionamento. A capacidade mínima em BTU hora desse aparelho ar-condicionado deve ser. Então aí tem as alternativas e o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que memorizar o seguinte, eu tenho 600 BTUs por metro quadrado para duas pessoas, cada pessoa adicional mais 600 BTUs e cada aparelho eletrônico mais 600 BTU. Eu tenho uma área de 4 metros por 5, que me dá 20 metros quadrados. Eu tenho 4 pessoas e eu tenho um aparelho de TV. Para descobrir esse sistema, aqui é simples. Não preciso nem fazer uma regra de 3. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir primeiro os BTUs por metro quadrado. Então, 600 BTUs vezes 20 metros quadrados. Eu tenho 12.000 BTUs hora. A quantidade de BTUs por pessoa. Por que eu multipliquei por 2 aqui? Porque eu tenho 4 pessoas, mas 2 pessoas já estão inclusas dentro dos 600 BTUs. Então eu estou fazendo o adicional de pessoas. É só pegar o seguinte, 2 pessoas 600 BTUs e eu adicionar mais 2. Cada uma não é 600, que ele diz. Então 6 mais 600 e aí eu vou adicionar essa quantidade de BTUs por pessoa. Então eu tenho aqui 600 BTU hora por 4 pessoas, só que eu multiplico por 2, já que o meu primeiro 600 BTUs já está incluso 2 pessoas, né? Já tenho a inclusão de 2 pessoas, eu tenho aqui 1.200 BTU hora. E o que me resta agora é só resolver aí a questão do aparelho. Então 600 BTU vezes um aparelho, 600. Aqui eu somo todos eles, 12.000 mais 1.200 mais 600, eu tenho aí 13.800. Isso daí me dá o quê? 13.800 me dá a letra D, é a letra que corresponde à minha resposta correta. A questão 8, ela me fala o seguinte,
foi uma questão do Enem 2012. Ela me disse que nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Então ele fala o seguinte, ele diz que tem os brinquedos, que os brinquedos eles têm créditos e que você pode ganhar de acordo com o que você participa, né? Então, vamos logo aqui para essa segunda parte. Suponha que o período gasto de um brinquedo em certo shopping custa R$3 e com a bicicleta custa 9.200 tickets. Para uma criança aí que recebe 20 tickets por jogo ou por período, a cada R$3 ele recebe 20 tickets, qual é o gasto com créditos para se obter a quantidade de tickets que é para trocar a bicicleta? Ou seja, a questão quer saber quanto a pessoa vai gastar em reais, nesse caso, né, na moeda que ele está especificando, para se adquirir 9.200 tickets. Então, nesse caso, é uma regra de 3 simples. Eu tenho R$3, que equivale a 20 tickets, e X, que equivale a 9.200. Faço aí a regra de 3, meio pelos extremos, multiplico um pelo outro, descubro o X e vejo que o meu valor de X ele vai dar R$13.080. Então, letra D, 13.080, aquela que corresponde à minha melhor resposta, né? Aquela resposta que vai definir a minha aprovação. A questão 9 é uma questão também muito grande, né, de leitura, só que é uma questão simples. Então ela me diz o quê? Ela me diz que foi uma questão de 2011. Ela me diz que em 2010 um caos aéreo afetou o continente europeu devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início deste caso, todo o espaço europeu acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá apenas voos internacionais acima de 31.000 pés estavam liberados. Então a gente já observa que é uma questão que tem duas unidades de medidas, né, para comprimento. Tem aí um espaço aéreo de 6.000 metros e um outro espaço aéreo de 31.000 pés. E ele quer o quê? Qual a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente europeu 5 dias após o início do caos? O bom da questão é que ele já me dá aqui, ó. Considere que 1 metro equivale a 3,3, aproximadamente 3,3 pés. Então isso aqui é uma regra de 3. 1 metro equivale a 3,3 pés, 6.000 metros equivale a x. Eu descubro o valor de x. O valor de x aqui dá 19.800 pés. Eu tenho essa alternativa aqui, mas ele não quer isso. Ele não quer esse valor para x. Ele quer a diferença entre a altitude da Finlândia para o meu continente europeu. Então aqui, Finlândia, 31.000 pés. O continente europeu, 19.800 pés. A diferença entre eles, 11.200 pés. 11.200 pés é a minha letra C, é aquela que responde à questão da minha aprovação. Bom, eu tinha dito que eram 10 questões, mas foram 9 na realidade. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas em relação à regra de 3. Ela é tão simples que a gente não precisa nem fazer uma breve introdução sobre o assunto. Qualquer dúvida, procura lá o Instagram do Realiza Enem Uninasal e deixa a tua dúvida que eu posso lá passar por lá e responder. Então, por hoje a gente finaliza. Agradeço mais uma vez a compreensão de vocês e até a próxima. Um abraço.